A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite a todos vocês. Eu peço que vocês abram suas Bíblias em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9. Para quem está chegando agora, nós estamos expondo essa primeira epístola de Pedro. E já chegamos aqui no capítulo 2, no verso 9, e pela graça de Deus nós vamos conseguir terminar. Eu peço também muita atenção, porque a obra aqui do lado continua, o pedreiro e sua maquita, né, fazendo um barulho, e chega até aqui esse barulho, mas eu peço que você não perca a atenção e que você finja que essa obra é aí do lado da sua casa, tá bem? Finja que é aí e continue preso aqui na palavra do Senhor, tá? Então o crente raiz, ele não perde atenção, nada tira a atenção do crente raiz. Então vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O meu desafio hoje é tentar mostrar para vocês quem vocês são no reino de Deus. O meu desafio é esse, é pregar a alma de vocês e dizer para vocês o que Deus diz sobre suas vidas, sobre quem vocês são agora. É mostrar e tentar iluminar, através da palavra do Senhor, as suas almas, para que vocês descubram, ou na verdade relembrem, ou saibam quem vocês são no reino de Deus, através dos feitos de Jesus Cristo. Então esse é o meu desafio, e eu espero que essa mensagem venha te fortalecer na hora da oração, porque quando você descobre essas coisas, você ora melhor. Você sabe quem é no reino de Deus. Você sabe o que seu louvor causa. Como Deus recebe os seus louvores, a sua adoração, pelo fato da obra de Cristo ter sido consumada em nosso favor. Então é importante saber quem nós somos no reino de Deus. Então o tema da mensagem é: cristãos, saibam quem vocês são. Então, aqui é esse desafio, como eu disse. Eu quero lembrar que grandes homens do Senhor, né, quando falavam sobre eles mesmos, diziam que eram pó, cinzas, pecadores miseráveis, medíocres. É tudo verdade, existe esse paradoxo. Nós somos pecadores, nós somos sim miseráveis, nós somos sim medíocres, mas por outro lado, nós somos sim valiosos para Deus, nós somos sim um tesouro privado do Senhor. Nós temos sim esse valor para Deus por causa da obra de Cristo na cruz. Então existe esse paradoxo. Você sim é um pecador, mas você é um santo de Deus. Esse paradoxo existe e eu quero aprofundar mais essa questão com vocês hoje. Numa entrevista, o famoso pregador John Stott, um teólogo, escritor famoso, já falecido, mas que escreveu livros que tem edificado a igreja até hoje, o entrevistador perguntou para o John Stott o seguinte: como você gostaria de ser lembrado? E o John Stott respondeu: eu gostaria de ser lembrado como um cristão medíocre, que foi resgatado e teve o desejo de entender, expandir, relatar e viver a palavra de Deus. Então esse grande pregador chamado John Stott, ele disse que ele queria ser lembrado como um homem medíocre, mas que foi resgatado por Deus e que amava e desejava a palavra do Senhor, que desejava pregar a palavra do Senhor. Então eu já começo aqui com isso. John Stott se achava um homem medíocre, mas resgatado. Eu também me acho esse homem medíocre que carece da graça do Senhor. E eu acredito que você também, quando fala de si mesmo, vai falar como um pecador resgatado por Deus. Mas olha o que a palavra do Senhor fala também a nosso respeito. Eu sei que tem passagens que a palavra do Senhor nos chama de pecador, que fala quem nós somos. A palavra do Senhor fala isso, mas olha o que Pedro fala aqui para a igreja. Uma igreja que estava passando por provações, por sofrimento, uma igreja que precisava ser encorajada, uma igreja que precisava saber quem era, porque estava passando por perseguição, era uma igreja humilhada. E olha o que Pedro fala para essa igreja: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus.
aqui Pedro ele inicia o verso 9 dizendo vocês, porém, para fazer um contraponto com o verso 8, com aquilo que ele disse no verso 8 na parte B. Pedro fala na parte B do verso 8 sobre os ímpios, sobre aqueles que desobedeceram, sobre aqueles que não creram na palavra do Senhor, né, que tropeçaram na rocha. Pedro fala assim, os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem. Então eles desobedecem, eles são rebeldes, porque eles não creem na palavra do Senhor. Agora no verso 9, Pedro diz assim, vocês, ou seja, os que creem, ou seja, diferente daqueles que não creem, vocês, porém, são geração eleita. Então é um contraponto, tem um contraponto aqui. Um teólogo alemão, que eu nunca acerto o nome dele, né, que é Uwe Homer, né, nunca acerto o nome dele, mas é um pastor também, foi um pastor de almas, um teólogo alemão. Ele disse o seguinte aqui, os crentes têm uma posição incomparável por meio de Cristo. Saber disso não é orgulho, mas realismo bíblico. Ou seja, eles têm sim uma posição incomparável. Não dá para comparar os cristãos com os desobedientes. Não dá para comparar os cristãos com os ímpios. Eles têm uma posição incomparável em Cristo Jesus. E isso não é um orgulho, não pode ser soberba para o cristão. Mas isso é uma realidade bíblica, é isso que esse teólogo está dizendo. É um realismo bíblico, é o que a Bíblia fala sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Então aqui Pedro já começa dizendo, vocês são geração eleita. O que significa uma geração eleita? Alguns podem pensar aqui que geração é nós vivemos numa geração eleita, ou a próxima geração é a geração eleita. Não é disso que Pedro está falando. Geração aqui é como raça, entende? Raça eleita, descendentes eleitos, filhos eleitos. Pedro está dizendo que essa igreja aqui, que esses cristãos aqui, eles são filhos eleitos de Deus. Uma raça eleita, só que aqui no sentido espiritual. Então Pedro ele já começa com esse título aqui de geração eleita, sacerdócio real, ou seja, um reino de sacerdotes aqui. Os termos que Pedro está usando aqui são termos do Antigo Testamento. Se a gente for abrir nossas Bíblias aqui em Êxodo no capítulo 19, vamos fazer essa leitura. Êxodo no capítulo 19, no verso 6, diz assim, estou em Gênesis. Vamos para Êxodo 19. Isso. Êxodo 19, capítulo 19, versículo 5 e 6, que diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Ou seja, esse termo aqui foi usado em Êxodo para se referir à nação de Israel. Pedro pega esses termos aqui e agora ele lança de uma maneira muito mais profunda para a igreja. Ele chama a igreja agora de geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Era o termo que era para a nação de Israel. Agora a igreja herda esses termos aqui. A igreja herda essa promessa. Então Pedro usa essas palavras para se referir à igreja. Pedro sabe do que está falando, Pedro sabe o que é a igreja. Então, aqui, quando fala de um sacerdócio real, é um reino de sacerdotes. O que é a igreja? Um reino de sacerdotes. Todos os cristãos todos os cristãos são sacerdotes. Como eu disse há 3 mensagens atrás, 4 mensagens atrás. Então, aqui Pedro está mostrando quem são esses irmãos que estão passando por tribulação. Ele não cansa de dizer aqui coisas belas sobre esses irmãos. Ele não usa apenas um termo. Ele não usa somente aqui geração eleita. Ele sai usando termos abençoados e espirituais para se referir a esses irmãos. Vocês são geração eleita, foram gerados por Deus, filhos eleitos de Deus, são sacerdócio real, ou seja, é um reino cheio de sacerdotes, e todos vocês são sacerdotes nesse reino. Ele continua aqui, nação santa, é uma nação separada por Deus, é um povo santo.
São termos usados na antiguidade para a nação de Israel. Agora, a igreja se apropria desse termo, desses termos. Esses termos não são mais de Israel. Agora, esses termos são da igreja. Esses termos são nossos. Nós somos a geração eleita. Nós somos aqui sacerdotes de um reino, do reino de Deus. Nós somos a nação santa, o povo separado. A igreja é o povo separado agora neste mundo. A igreja é. Então, se um judeu quiser entrar, eu não vou entrar muito nessa questão não, mas se um judeu agora quiser fazer parte disso, ele precisa crer em Cristo. Porque a gente sabe que os judeus não creram em Cristo, eles desprezaram Cristo, eles negaram a Cristo, então eles tropeçaram na pedra. A igreja acolheu isso, os gentios creram, se tornaram a igreja. Os judeus que creram também se tornaram a igreja, fazem parte da igreja agora. Então, agora Pedro usa todos esses termos aqui como bênção para a igreja. Ele usa também o outro termo aqui, povo exclusivo de Deus. O que seria isso, povo exclusivo de Deus? Uma propriedade privada de Deus, uma propriedade que pertence a Deus. Ela não pode ser violada, ela não pertence a mais ninguém. Ela pertence somente a Deus. Então, o que são os cristãos? Os cristãos são propriedade privada de Deus. Então Pedro ele não cansa aqui eu posso até dizer, né, de usar esses termos como elogio, mas é mais do que o elogio, são presentes. São presentes para a gente. Pedro agora aqui, a missão de Pedro é usar essas palavras abençoadas e espirituais para mostrar quem são os cristãos, quem são os filhos de Deus. Ele não diz só uma palavra, ele não diz só uma bênção, ele não faz só um elogio. Ele faz sucessivos elogios. Eu sei que são mais de elogios, eu sei que essas palavras são mais que elogios. Eu sei, é só para que vocês entendam aqui. É como alguém que esteja mendigando o pão num determinado lugar, então o príncipe sai do palácio com seus guardas reais, montado em seu cavalo, e diz para esse homem: pare de mendigar o pão, porque você é meu irmão, você é irmão do príncipe, vamos para o palácio, você vai se assentar na mesa do rei, esses guardas aqui estão a seu serviço. Esses guardas agora estão a seu serviço. Eles pertencem a você também. Você não vai mais mendigar o pão. Você vai comer na mesa do rei. Você tem acesso ao rei. Você vai sentar ali, não vai pedir licença. Você conversa com o rei. O rei conversa com você. Ele te recebe como um filho, como um príncipe. Você é um príncipe na presença do Senhor. Você é um sacerdote. Você tem valor nesse reino. Então saiba quem você é. Então Pedro aqui ele está usando todas essas coisas aqui magníficas para que aqueles cristãos sofredores possam descobrir que por mais que sejam rejeitados nesse mundo maligno aqui pelos homens, que sejam cuspidos na face, eles são coroados por Deus, eles se assentam na mesa do Senhor. O Rei dos Reis abraça esses cristãos aqui e chamam eles sim de príncipes, chamam eles sim de sacerdotes de um reino. Entende? Então, aqui os cristãos são tudo isso que Pedro está dizendo que eles são. Essa mensagem é muito bonita. É o que Cristo fez por nós. E o texto continua aqui. Agora vocês são isso para quê? Para que vocês são isso nesse mundo caído? E Pedro continua: para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciar as grandezas de Deus. Então são grandezas, você precisa anunciar isso. Você como sacerdote de Deus, você precisa anunciar essas maravilhas para o mundo. Mas eu sei, e aqui já é uma coisa mais prática, né? Você pode dizer, mas eu não tenho esses dons de falar bonito, eu não tenho uma boa retórica, eu não tenho esse dom de persuasão. Irmão, faça o simples, então, faça o simples. Às vezes você pegando essa mensagem e passando para as pessoas, essa beleza do Evangelho que o Evangelho fez com o homem pecador, você passando para as pessoas ouvindo isso, as pessoas são salvas. O próprio John Stott, que eu falei aqui, ele foi salvo com uma pregação no colégio. Se eu não me engano, acho que foi John Stott que se converteu sim, ouvindo a pregação na escola, num colégio. Então, tem relatos de pessoas que se converteram lendo um livreto.
Às vezes você não sabe pregar, mas você sabe dar um livreto na mão de uma pessoa e dizer assim, Deus vai falar com você lendo esse livreto, lendo esse livro. Às vezes um convite que você faz a pessoa a ir à igreja. Hoje a gente não está indo à igreja, mas vai voltar, a gente vai abrir as portas de novo. Então você convidando as pessoas, vamos hoje no culto. A pessoa vai no culto, ouve a palavra. É claro que o pregador ali, ele ganhou aquela pessoa com a palavra, mas ele ganhou a pessoa por causa de você, porque você levou essa pessoa ali. Então, às vezes, você passando o vídeo, você já está fazendo esse papel de anunciar as maravilhas de Deus. E aqui o texto que está escrito no texto aqui, as grandezas daquele que o chamou. São grandezas, irmãos. A mensagem que a gente leva não é uma mensagem pobre, é uma mensagem rica, porque a gente anuncia as grandezas de Deus aqui. Que Deus deixou a sua glória, morreu em nosso lugar, né? Nos deu uma nova vida com Cristo. Em Cristo, ou seja, esse Deus é o Cristo. Cristo deixou a sua glória, morreu para nos salvar, morreu para nos resgatar. Entende? Então, se a gente for aprofundar essas questões aqui, o mundo caído, o mundo de trevas, e Cristo veio para nos resgatar, Ele venceu a morte, Ele nos deu uma nova vida, agora nós somos chamados de filhos de Deus. Isso são coisas grandes. E quando são aprofundadas, a gente vê a beleza disso tudo, a glória que há nisso tudo. Entende? Então, são essas grandezas que a gente precisa anunciar para o mundo. Então, você que sabe pregar o Evangelho também, você que sabe, você que foi adestrado nisso, você que estudou para isso, você que sente a chama arder em seu coração, volte a pregar a palavra do Senhor. Volte a pregar. E a gente sabe de uma coisa, a gente prega, mas é o Espírito que faz a obra. Então, por mais simples que seja a sua palavra, o Espírito Santo faz a obra. Às vezes a gente que está pregando a palavra, a gente pensa assim, poxa, hoje a palavra não foi muito boa, hoje a minha desenvoltura não foi muito boa, eu não preguei muito bem, mas eu sei que o Espírito Santo, ele age por meio da palavra, que a força não é minha, a força é por meio do Espírito. Então eu prego as grandezas do Senhor, às vezes na minha simplicidade, mas o Espírito faz a obra. Então, a gente é sacerdote, né? Nós somos essa nação santa, né? O povo eleito de Deus, propriedade exclusiva do Pai. Nós somos tudo isso, mas nós somos tudo isso para também anunciar tudo isso ao mundo, o que Cristo fez por nós. Então a gente anuncia essas grandezas aqui, porque são coisas grandes e poderosas sim. Então anuncie, volte a pregar o Evangelho, volte a pregar a palavra do Senhor, que Deus te fortaleça para que você volte. E Pedro diz... Ele continua, né, as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mais uma vez fica claro que aqui em Pedro não tem meio termo. Mais uma vez fica claro aqui que em Pedro ou há trevas ou há luz. Ou você está nas trevas ou você está na luz. Então Pedro deixa claro aqui, irmãos, isso. Pedro deixa claro isso. Ou você está em Cristo ou você está condenado. A gente precisa dizer isso, porque a gente foi resgatado das trevas para o reino da luz. Onde você está agora, você que está ouvindo essa mensagem agora, entregue a sua vida a Cristo, entregue a sua vida para esse Senhor da luz, para que você saia das trevas. Porque no Evangelho os apóstolos não deixaram o meio termo. Não tem como ficar neutro em relação à mensagem de Cristo, como eu disse na última mensagem. Aquilo que Cristo disse, aquele que não ajunta comigo, espalha. Então, se você não está em Cristo, você está espalhando, você está contra Ele. Se você não é por Ele, você é contra Ele. Então, entregue a sua vida a Cristo de uma vez por todas e venha para a luz. Tem uma mensagem aqui, o texto de Colossenses, né? Vamos abrir nossas Bíblias aqui, em Colossenses, no capítulo 1. Olha o que tem aqui, no verso 11, diz assim... Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos transportou, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então Deus nos tirou desse domínio das trevas e nos transportou para o reino de Cristo, que é o reino da luz. Olha o que Cristo fala aqui em João. Eu peço que você preste atenção, porque eu estou lendo o texto bíblico, e às vezes é importante a gente ler sim o texto bíblico. Olha o que Cristo falou em João 8, no versículo 12. Ele diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse:
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha, João está dizendo aqui o que Cristo falou. João está dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus está dizendo, quem me segue nunca andará em trevas. A gente olha para esse mundo, é um mundo caótico. Olha esse vírus, olha o que está causando, é um mundo de trevas. É um mundo entregue às trevas. Homens maus. Se a gente for ver a história da humanidade, como homens que chegaram ao poder, que conseguiram ter o poder, mataram pessoas, genocídios. Entende? Homens com ideologias malignas, que mataram milhões e milhões de pessoas. É um mundo em que não tem esperança. A gente olha para o homem, não tem como o homem trazer esperança para a gente. Se a gente espera um governante que traga paz, que traga esperança para o mundo, a gente está enganado. Esse mundo está entregue às trevas. Não há esperança nesse mundo. É um mundo trevoso, é um mundo escuro. Então onde está a esperança? Um ser que andou nesse mundo ousou dizer, eu sou a luz do mundo. Entende? Então esse é Cristo Jesus. Ele ousou dizer o que nenhum outro homem disse. Ele ousou dizer, eu sou a luz do mundo. Então onde está a nossa esperança no mundo de trevas? A nossa esperança está na luz. E quem é a luz? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é a luz do mundo. Somente alguém poderoso ousaria dizer isso. Eu sou a luz. Quem me segue jamais andará em trevas. Então não há meio termo, irmão. Ou você anda com Cristo, ou você está nas trevas. Saia das trevas, venha para a luz. Uma vez, um físico muito renomado, um grande físico, mas era ateu, né, chamado Stephen Hawking, ele diz o seguinte, que a religião é um conto de fadas, para aqueles que têm medo do escuro. Qual a ideia aqui? Ele era ateu. No ateísmo não há esperança. No ateísmo só tem trevas, né? Ou seja, nós somos fruto do acaso e nós vamos morrer, nós não temos esperança, nós vamos morrer e cair num vazio existencial. Onde não há céu, não há inferno, não há nada. Não há nada. A gente vai morrer e vai cair no esquecimento. Não há esperança. Então, na mente dele, a religião foi criada como conto de fadas. Para todos aqueles que têm medo dessas trevas, dessa escuridão. Então, para ele é isso. Então, um matemático de Oxford, chamado John Lennox, que está vivo ainda, o Stephen Hawking morreu. Mas esse matemático é um senhor já de idade, mas é um homem crente. É um homem, é um erudito, mas é crente. É um matemático, mas é crente no Senhor Jesus. Ele respondeu isso, né? Ele respondeu essa piada. Ele disse assim, e o ateísmo também é um conto de fadas. Ou seja, o ateísmo é um conto de fadas para aqueles que têm medo da luz. Então a resposta de John Lennox foi à altura. Enquanto esse físico dizia que a religião é um conto de fadas para aqueles que têm medo do escuro, John Lennox responde, e o ateísmo também, ou seja, o ateísmo é um conto de fadas para aqueles que têm medo da luz. Porque o que é a luz aqui? Você fica nu diante da luz. Porque a luz brilha nas trevas e mostra as obras das trevas, entende? A luz mostra a nudez do homem, mostra que o homem é miserável, o homem é pecador. Então tá passando um caminhão abençoado aqui, mas não vamos perder o fio da meada, não. Então a luz revela quem o homem é. Quem o homem é. Então esses homens, na verdade, eles têm medo disso, eles têm medo da luz. Eles não querem que exista esse Deus poderoso, cujos joelhos se dobram diante dele. Então a luz existe, aqueles que saem das trevas vêm para a luz, eles vêm nu, a luz ilumina, mostra as falhas, os pecados desses homens, mas eles são revestidos pela justiça de Cristo na luz. A gente é transferido para o reino da luz de Cristo. Entende? Então aqui estão as maravilhas do cristão, as maravilhas de ser um cristão. Então saibam quem vocês são, cristãos. É isso que Pedro está lembrando vocês. Então vocês são sim nação santa, povo eleito, propriedade exclusiva de Deus, sacerdotes reais. Vocês são sacerdotes, na verdade sacerdotes de um reino. Sacerdotes de um reino. Eu queria ler com vocês aqui um texto de Lutero, ainda naquele livro que eu indiquei para vocês, da Vida Nova,
que são clássicos da Reforma, né? Martinho Lutero, uma coletânea de escritos. Eu queria ler com vocês aqui um texto breve, eu peço que vocês prestem atenção. É um texto breve aqui, mas Lutero, eu gosto de dizer que Lutero é um homem corajoso, ele escreve com coragem. Então é por isso que é perigoso ler Lutero, porque ele é um homem que foi tomado pelo Evangelho. Ele foi tomado pelo Evangelho e para ele o fato de você ter o Evangelho e compreender as riquezas desse Evangelho não faz com que você seja liberado ao pecado, liberado a pecar. Porque quando você lê Lutero, você sente uma liberdade tão grande que se você for levado para o caminho errado, você vai achar que tudo isso te faz ter a liberdade para pecar. Mas na verdade isso deveria trazer para você uma alegria tão grande que você venha agradecer a Deus e ter um coração grato pela obra que Ele fez nas nossas vidas. Olha como Lutero enxergava a obra de Cristo na vida de um cristão. Olha o que ele diz. Cristo divide a honra e a dignidade da sua primogenitura com todos os seus cristãos, para que por meio da fé também sejam reis e sacerdotes com Cristo. Tal como diz São Pedro, em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9, vós sois um reino sacerdotal e um sacerdócio real. Isso acontece quando o cristão, por meio da fé, é elevado de tal maneira acima de todas as coisas, presta atenção, olha agora, hein, que se torna senhor espiritual sobre todas elas. Olha o que Lutero fala do cristão. Ele se torna senhor espiritual sobre todas elas. E nada pode prejudicá-lo no caminho da bem-aventurança. Mais ainda, tudo deve se submeter a ele para contribuir para a sua bem-aventurança, como ensina São Paulo em Romanos 8, 28. Todas as coisas devem contribuir aos escolhidos para o bem deles. Olha agora, hein? Lutero vai aprofundar. Ele usa o texto de Romanos 8, 28, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E olha agora o que ele vai dizer. Todas as coisas cooperam. Se são todas as coisas, são todas as coisas. Então Lutero aprofunda o pensamento. Olha o que ele diz. Seja a vida, morte, pecado, piedade, bem ou mal, como queiram chamá-lo. Então olha como ele é um autor corajoso. Ele diz que tudo coopera para o bem do cristão, daqueles que amam a Deus, tudo. Ou seja a vida, seja a morte, olha agora, o pecado. Então por isso você tem que tomar cuidado para que você não leia isso e diz assim, então eu vou pecar à vontade. Não é isso. O que Lutero está dizendo é que os cristãos vão cair, eles vão cometer falhas, mas tudo coopera para o bem deles. Eles são livres em Cristo, nada pode condená-los, nada pode tirá-los da mão de Deus, entende? Como Paulo diz no capítulo 8. Leia o capítulo 8 de Romanos inteiro. Então ele fala, seja a vida, seja a morte, o pecado, a piedade, bem ou mal, como queira chamá-lo. E em 1 Coríntios 3, 21, tudo é vosso, seja a vida ou a morte, o presente, o futuro e etc. Não que fisicamente possamos dominar ou usar todas as coisas como agem os homens na terra, pois ainda teremos de morrer fisicamente, e ninguém pode escapar da morte. Da mesma forma, ainda estamos sujeitos a muitas outras coisas, como vemos em Cristo e em seus santos, pois se trata aqui de uma soberania espiritual reinando na opressão física, isto é, todas as coisas podem contribuir para melhorar a minha alma. Olha isso, todas as coisas podem contribuir para melhorar a minha alma, de modo que também a morte e o sofrimento estão me servindo e sendo úteis para a minha bem-aventurança. Irmãos, isso aqui são coisas profundas que todo cristão precisa saber. Ou seja, tudo isso, morte e sofrimento, estão me servindo os cristãos. Servindo os cristãos. Para a bem-aventurança deles. É essa uma dignidade elevada e magnífica. E uma soberania verdadeira, onipotente. Um reinado espiritual no qual nada é tão bom nem tão mal que não acabe me servindo para o bem. Presta atenção, saibam quem vocês são, cristãos. Lutero está deixando muito claro para a gente aqui. Ele entendeu o que o apóstolo Pedro estava dizendo, estava ensinando. Ele entendeu isso muito bem, ao ponto dele dizer, é um reinado espiritual, no qual nada é tão bom nem tão mal, que não acabe me servindo para o bem. Tudo está te servindo para o bem, irmão. Tudo. Entenda quem vocês são. É um reino espiritual. Ele diz, isso se tenho fé, a fé em Cristo.
e de nada mais precioso, pois a minha fé me basta. Veis aí quão preciosa é a liberdade e o poder do cristão. Olha, vou repetir. Veis aí quão preciosa é a liberdade e o poder dos cristãos. Lutero chega a usar o termo poder dos cristãos. Tudo, você foi elevado a uma posição tal, que tudo está agora servindo para o seu bem, te servindo todas as coisas. Então, agora, o que Pedro está dizendo aqui faz sentido, porque ele está escrevendo para uma igreja que está sendo perseguida. Está livrando a igreja de cair no desânimo profundo por causa das provações. Então ele está lembrando, vocês não são ímpios, vocês são geração eleitas, gerados em Deus, regenerados em Deus. Vocês são povo escolhido de Deus, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Vocês saíram das trevas e estão na luz. Entende? Tem algo que eu escrevi aqui bem curto, que diz assim: vocês não são mendigos no reino de Deus, mas são reis e sacerdotes nesse reino. Por mais fracos que estejam, a força de vocês é o que Cristo fez e faz por vocês. Às vezes às vezes você se acha muito fraco, abatido. Mas você precisa ouvir as verdades do Evangelho. Você precisa saber o que Cristo fez por você, cristão, naquela cruz. Ele derramou aquele sangue não para fazer com que você venha viver de novo, mas como um mendigo. Não é isso. Ele não derramou o sangue precioso dele apenas para perdoar o seu pecado. O sangue dele foi tão valioso, é tão valioso, que ele morreu para perdoar os seus pecados e te fazer reinar com ele no reino da luz. Você reina com Cristo. Reina com Cristo. Hoje aqui a gente está assim vivendo num mundo caído de trevas. A gente tem sofrimentos. Mas a verdade que Lutero compreendeu, que libertou a alma dele, a gente precisa compreender também. Que o sofrimento, o mal, seja a vida, seja o pecado, seja o que for, tudo isso serve e estão nos servindo, todas essas coisas estão servindo para o nosso bem. Cristo morreu na cruz, não somente para perdoar os nossos pecados, mas ele morreu na cruz também para nos fazer reinar com ele nesse reino de Deus. Você é o tesouro pessoal de Deus, sim. Eu sei que você é um pecador. Por um lado é miserável pecador e por outro lado é o tesouro pessoal de Deus. Eu sei tudo isso. Mas vai chegar o dia da glorificação em que nós seremos glorificados por inteiro. Que a gente espere esse dia. Que isso venha nos fortalecer mais na oração. Porque na oração é o momento que você entra na presença do Senhor como de fato um sacerdote de um reino. Você entra ali como um príncipe, ou seja, irmão de Cristo. Que a gente venha tomar posse. Toma posse disso. Disso você pode tomar posse, como o homem de Deus já disse, sobre outros assuntos. E que Deus nos abençoe. E que você saiba. Não importa se você acha que perdeu coisas importantes na vida. Não importa se você acha que tem vivido o pior momento da sua vida. Se a sua fé em Cristo, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, mas está em Cristo, tudo serve a você, cristão. Porque Cristo deu a vida para resgatar você e te levar para o reino dele como um sacerdote, como um príncipe e reinando com ele. Essa é a verdade do Evangelho. O Evangelho fez isso conosco. Nós estamos esperando o peso de glória que vai ser revelado. Que Deus nos abençoe. Que essa mensagem possa te edificar de alguma forma. Saiba quem você é em Cristo Jesus. Amém.